Meu nome é Clef, sou haitiano e moro no Brasil há 5 anos. Sou mediador cultural e intérprete. Trabalho neste campo há mais de 10 anos com língua francesa, crioulo, espanhol em vários países e cultura diferente. Atualmente, faço tradução do português para o francês e crioulo e vice-versa. Venho ao Brasil justamente para exercer essa função por meio de uma instituição religiosa que trabalha também com essa temática, a migração. Atualmente, graduando em Psicologia pela Universidade do Sul de Santa Catarina e estagiário na Defensoria Pública da União no setor migratório e refugiado. Nessa capacitação, gostaria de compartilhar com vocês um pouco de conhecimento sobre a mediação cultural. Primeiramente, a definição da mediação cultural, aspecto teórico, ou seja, os autores que abordam esta questão culturais, a metodologia para trabalhar com mediação cultural e, por fim, a importância no atendimento e acolhimento dos imigrantes e refugiados e algum relato de experiência como mediador cultural e intérprete durante a minha trajetória. Para dar uma definição da mediação cultural no âmbito migratório, transnacional e multiculturais, torna-se evidente que haja um conhecimento amplo de culturas que complete esta reflexão sobre a história da mediação cultural. Dessa forma, é necessário estar ciente de que os caminhos da história cultural não são lineares, nem tampouco unidirecionais, ou seja, estão e estarão sempre em movimento, é dinâmico. A mediação cultural tem o potencial de oferecer uma visão sobre o impacto das transferências culturais na vida dos imigrantes e refugiados e também na vida dos profissionais que atendem essa população. A mediação cultural pode trabalhar com monolingue, bilingue ou trilingue. Ela deve entrar na relação entre transferência artística e transferência literária, que podem ser entendidas para outros campos de conhecimento, em outros contextos multiculturais e linguística. Os mediadores culturais destacam os laços, os vínculos e ajudam a superar a ideia simples de culturas que fornecem e consumem. Há ênfase nas relações, nas interações, nas circulações que vai além da análise do contato efetivo, incluindo também as consequências. A saber, como as práticas adquirem novo sentido no processo de transferência. Essa abordagem relacional ajuda na aproximação e distanciamento dos grupos de processo e das partes interessadas. Distanciando dos grupos de pessoas, focando nas interações entre pequenas regiões literárias ou tradutórias em relação à sua contraparte. A mediação cultural existia desde sempre na história da humanidade, tais como podemos ver nos tribos africanos, indígenas e continente asiático, especialmente com a chegada do cristianismo em outros países e continentes. Porém, ela ganhou mais relevância na Europa nos períodos de guerras, particularmente na Bélgica, França, Itália, Portugal, Suíça e Canadá como norte-americano. E assim por diante em outros países, por exemplo, como México, entre mexicanos e grupos indígenas. Do ponto de vista plural, tanto metodológico quanto disciplinar,
foi levada em consideração suas atividades e papéis plurais e as várias maneiras pelas quais essas atividades e papéis interagem e se influenciam. A mediação cultural é uma atividade educativa que visa relevar os significados de cada cultura, de experiência em primeira mão, de meios ilustrativos, ao invés de simplesmente comunicar as informações. O objetivo da mediação cultural é a de melhorar e enriquecer a comunicação entre os estrangeiros e os nativos, ajudando-os a compreender o significado e o sentido do lugar onde está inserido e de conectar tais lugares significado próprio da sua vida. Por isso, ela vai além da linguagem falada. Ela entende tudo um contexto cultural que engloba crença, costumes, tradições, etc. A especificidade da mediação intercultural, comparada com outros tipos de mediação, encontra-se no fato de considerar a cultura em um sentido amplo, como um sistema de referência com suas regras, costumes, tradições, mitos, rituais, hábitos. É nesta ótica que os antropólogos como John Thompson, britânicos, Clifford Geertz, norte-americano, e linguista David Caton, italiano, defendem o conceito da cultura como um processo dinâmico, um sistema histórico, criativo, de símbolo e de significado. De fato, pela sua particularidade, faz com que exige ao mediador cultural um certo número de qualidades, além das qualidades exigidas de qualquer mediador, tais como neutralidade, independência, capacidade de escuta e empatia. Para isso, segundo Caton David, qualquer pessoa que trabalhe no campo da mediação deve possuir o que se denomina competência interculturais e linguística. Estes últimos são baseados em 3 abordagens fundamentais. Primeiro, saber descentralizar, ou seja, deve ter a capacidade de reconhecer os seus próprios referentes culturais, de se distanciar deles, ou de permitir ir além ao encontro do outro, de ser realmente ouvido. Deve ser capaz de compreender o outro, principalmente através de sua cultura, e assim ser capaz de mergulhar em um novo sistema referencial. O mediador cultural é capaz de compreender os códigos e valores de comunidade ou países culturalmente diferentes onde está inserido. Deve demonstrar conhecimento linguístico e culturais das comunidades ou países nas quais está intervindo. A sua especificidade está ligada à proximidade com as populações, sendo responsável por conhecer a cultura das pessoas com quem está trabalhando, para as ajudar da melhor forma possível. Trabalhar com imigrante e refugiado requer competência, língua, cultura, tolerância, criatividade, empatia. Estas palavras nos ajudam a entender, a diferenciar entre demanda e necessidade, através das informações que os imigrantes e refugiados trazem para nós. Por exemplo, ao pedir uma ajuda, ao pedir um conselho, uma opinião, etc. Evita de ser invasor quando fazem pergunta. Isso pode afastar no atendimento sobre tudo para quem que já ter passado por um momento difícil, tipo violência física ou psicológica.
Eis aqui a importância da mediação cultural no atendimento integral ao imigrante e refugiado. Além de traduzir um recado do português para outras línguas, este cuidado é fundamental para os profissionais, pois a comunicação é derivada do latim comunicare, significa compartilhar algo, tornar algo em comum, seja a alegria ou sofrimento. Através da comunicação, os imigrantes, os refugiados, comunica as suas necessidades para os profissionais. Angústia, frustração, etc. De fato, a comunicação é uma ferramenta de integração, de troca de experiência. Nesse sentido, cabe dizer que a mediação cultural é uma ponte que une duas nações, duas culturas e dois povos. Ela é a porta de entrada nas políticas públicas. Por isso, o meu trabalho tem como objetivo acolher, acompanhar, integrar e proteger. Como mediador cultural, gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência durante todo esse tempo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Mas particularmente aqui em Florianópolis. A minha experiência como mediador cultural tem um foco especial, a humanização. Tanto nos atendimentos nos hospitais, posto de saúde, delegacia da polícia, nos CRAS, escolas e universidade. Sempre procuro ver além de um imigrante, porque não se trata apenas de um imigrante, mas sim de uma pessoa que tem uma história, vem de uma família, tem uma cultura, tem um sonho e vive na nossa sociedade. Procuro disponibilizar o meu tempo para ir auxiliando nas traduções e na compreensão das diversidades culturais. Nesse sentido, é de suma importância lembrar que a mediação não deve trabalhar somente com uma cultura, mas sim ambas culturas. Por isso, tento de entender, aprender na cultura brasileira, para assim passar para os imigrantes, como também passar um pouco da cultura haitiana, cultura venezuelana e outras culturas para os brasileiros que não falam a língua com quem os imigrantes estão falando. Pois a cultura é a consciência que uma pessoa tem dela própria e que torna em alguém diferente das outras. Por isso, o termo interculturalidade se refere à diversidade culturais que se manifesta na sociedade atual, como por exemplo o Brasil, ao receber milhões de imigrantes e refugiados. O termo enfrenta a questão da relação entre processos identitários socioculturais diferentes, focalizando especificamente na possibilidade de respeitar as diferenças e integrá-las numa unidade que não as anule. Dessa forma, se nós profissionais não entendemos o significado e o papel da cultura na vida de um imigrante, não há como compreender e respeitar, aceitar o sofrimento dele, pois a cultura nos faz sentir plena e a cultura nos diferencia no sentido que temos uma história e temos um sonho onde queremos chegar. E sem isso é impossível entender os imigrantes. Espero que com esta reflexão e a minha experiência haja contribuído um pouco nesta formação, porque juntos somos mais fortes. E quanto mais acolhemos e respeitamos a cultura do outro, mais acolhemos na nossa cultura. Devo dizer que estou aprendendo muito com a cultura brasileira. Isso faz com que hoje tenho uma bagagem intercultural muito rica. Pois, através disso, nós entendemos que a comunicação é importante no atendimento aos imigrantes e refugiados. E isso se dá através da mediação cultural. E não todos têm a capacidade de fazer este trabalho, porque não aqui
não é uma função que vem desenvolvendo ao longo do tempo. A mediação cultural é importante tanto para os imigrantes quanto também para os profissionais que trabalham com esta população. Por isso, é de suma importância nos levamos em consideração esta ferramenta que pode auxiliar. Assim, eu quero dizer que ao trabalhar na Defensoria Pública da União como mediador cultural no campo estagiário, eu pude entender tudo que os imigrantes vivem durante esta trajetória, porque alguns vêm aqui não porque eles querem, mas porque a situação onde estavam inserindo obriga eles a sair. Mas saindo do seu próprio país, eles levam com si toda esta bagagem culturais que eles se aprendem no dia a dia. Por isso a antropologia cultural nos faz entender que olhar para o outro é olhar na sua integralidade, na sua competência cultural, linguística e conhecimento que faz com que esta pessoa pode integrar na nossa sociedade onde nós estamos acolhendo, neste caso, o Brasil. Muito obrigado pela escuta, muito obrigado pela oportunidade. Espero que esta reflexão seja útil para vocês na sua formação.